Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis 6, capítulo 6. Vamos estudar um pouquinho de algo que encontramos nesse relato histórico. 2 Reis 6, de 8 a 23, diz assim, eu vou ler para os amados, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e depois de reunir com seus conselheiros, disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E isso deixou o rei da Síria bravo, que, convocando seus conselheiros, perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, o homem de Deus que está em Israel. E ele revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei lhes preparou um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Vamos orar mais uma vez. Papai do céu, a tua palavra, Senhor, e teus ensinamentos, sou teu servo e peço a Deus pela tua misericórdia, que a tua palavra, a tua vontade prevaleça, dê entendimento a mim e a meus irmãos, para que possamos aprender mais e mais de ti e confiar mais em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Temos pessoas nos visitando. Me chamo Edson, sou um miserável pecador, servo de Jesus, está buscando a cada dia melhorar um pouquinho. E a palavra que temos hoje para aprender e estudar é, a primeira parte, por gentileza, é: abra os olhos. Abra os olhos. Só dá um ré ali, por favor, não vai aparecer. Abra os olhos. Nós vimos esse relato aqui contando algo que aconteceu
em um momento histórico onde os sírios eram o povo que intimidava o povo de Israel. Intimidava o povo do norte devido à divisão que ocorreu no reino de Israel entre sul e norte. Isso ocorreu depois do reinado de Roboão, filho de Salomão. E na história futura, o império de Assíria vai conquistar e levar o povo cativo. Estou só dando um parâmetro aqui, um pouco do que acontece enquanto ocorre isso aqui. A capital, então, do Reino do Norte é Samaria, que está sendo citada aqui no texto. E naquele momento era governado pelo então rei Jorão, conhecido também por Jeorão, conforme está lá em 2 Reis 3:1. Eliseu era o profeta e homem de Deus nessa época. Eliseu foi escolhido por Deus e substituiu um grande profeta chamado Elias, homem de coragem e fiel à voz de Deus. Eliseu operara grandes milagres. Se nós voltar para trás ali, vamos encontrar alguns milagres que ele tinha operado. Tornou água impura em água potável, lá em 2 Reis 2:19. Ressuscitou a filha da mulher de Sunamita, no capítulo 4, de 8 a 37. Ele também está envolvido em uma situação trágica e engraçada, porque alguns jovens zoaram porque ele era careca, né? E aí ele amaldiçoou, e duas ursas foram lá e atacaram. Está lá em capítulo 2, de 23 e 24. Outra vez ele aumentou o azeite de uma viúva, e no caso mais recente, que está mais perto daqui, temos o relato da situação da lepra de Naamã, um oficial do exército sírio. E devido a esse milagre, Deus permitiu um tempo de paz entre Israel e o povo sírio. Passa um tempo, e por motivos que não estão descritos, né, voltou a ter esse conflito entre Israel e os sírios. Tá ok? É um monte de nome estranho para alguns aí, mas é só para nós nos situarmos onde que nós estamos. E aqui, nesse momento que nós lemos, temos uma parte desse conflito. Acontece que eles estavam numa peleia lá, brigando. O rei da Síria lá invadia e matava um pouquinho de gente, um pouquinho de gado, roubava e coisa arada. E acontece que, nesse momento que é lido aqui, no começo do versículo 8, se você olhar ali, ele então estava em guerra contra Israel, e ele reuniu seus conselheiros e disse que ia montar um acampamento em tal lugar. Versículo 9, mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo para ele evitar esse lugar. E isso deixa o rei indignado. Como é que ele sabe que eu vou atacar tal lugar? Como ele sabe? Ele não tinha escutas, né? Não era da CIA que botava uma escuta lá. Como ele sabia? E ele ficou impressionado, achou que era dentre eles ali alguém estava entregando. E isso gera uma situação de que ele vai lá e diz, vamos lá, monta um exército aí, vamos pegar esse cara aí, esse cara é o cara que nós temos que derrotar. Então o exército é enviado para prender Eliseu, e ocorre que seu ajudante acorda de manhã e avista um exército do lado de fora. Eu vou separar o que nós temos aqui em 3 pontos, que é para nós fazermos uma aplicação para a nossa vida. E o primeiro ponto é abrir os olhos para revelar o medo. No versículo 15, quando eu tenho uma marcação para seguir aqui, não vou esquecer. A Isa pediu para mim seguir uma marcação. No versículo 15, o ajudante sai para a rua, pode olhar ali. Ele sai para fora, estava dormindo, acordou, saiu para fora, e ele se espanta porque ele vê que estão cercados pelos inimigos. E aqui é a primeira lição que nós podemos estudar e trabalhar um pouquinho. Nossos olhos naturais tornam os desafios intransponíveis. E muitas vezes nos acovardamos. Em algum momento da nossa vida, nossos olhos, nossos sentidos, nos fazem acreditar que a verdade que está ao nosso redor é aquela que percebemos.
ela é absoluta. Jesus nos revela que o pecado nos tornou corrupto, inclusive a forma de ver mudou. Mateus 6, 22 e 23 diz: os olhos são a candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Como nós temos visto as coisas? Quais são os olhos que nós temos usados para olhar o mundo que nos cerca? Quais são os olhos que você tem usado? Com óculos ou sem óculos? Qual é a lente que você tem usado? O medo é algo que aprendemos e faz parte da nossa vida. Nossos pais nos ensinam a ter medo do choque elétrico, temos medo e cuidado devido ao fogo, animais peçonhentos, aranha, coisa arada, temos medo da altura, temos medo do desconhecido, do inexplicável. Inclusive, temos medo de Jesus. Mateus 14, 26 fala assim: quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. É a história, é o relato de quando eles estão no mar agitado, dentro do barquinho, Jesus está longe e vem andando sobre as águas. Eles confundem Jesus com um fantasma. Isso é o que os nossos olhos fazem. É o que os nossos olhos fazem. O medo nos paralisa, nos torna presas fáceis, nos impede de ver o Filho do Homem andando sobre as águas e impede de vermos os milagres. O pastor Hernandes Dias Lopes descreveu a situação do profeta Elias, que antecedeu Eliseu, que era revestido de poder e autoridade, mas que se acovardou diante das ameaças de uma mulher, Jezabel. Esse relato está lá em 1 Reis 19, vocês podem ler lá. Tudo isso depois de ele confrontar 400 sacerdotes de Baal, ele fugiu e se escondeu. Devido ao medo, ele tirou os olhos de Deus e os colocou em um ser humano, numa conjuntura política, numa situação de enfermidade, de desemprego, um acidente de carro, uma intimação judicial que chega para nós, algum imprevisto, negócios mal realizados, ameaças de vizinhos, eu não sei. Não sei quais são as surpresas que você tem vivido. Qual é o exército que está fora da sua casa, ou dentro dessa casa, ou como disse o rei, dentro do seu quarto. Eu não sei o que os seus olhos têm visto, mas é bom você refletir diante do que você tem se acovardado. Qual tem sido a causa, o que tem levado você a ter medo? O que você tem medo? Do que você tem medo? Qual é o teu medo? O que impede você de progredir? E não é nas coisas deste mundo. Como o Lucas, pastor, começou à noite, Salmo 118, ele terminou a oração dizendo para que o Senhor abrisse os nossos olhos da fé. O que tem te cegado? Qual é a tua cegueira? O que tem te causado medo?
Por que teus olhos ainda estão fechados? Para que estão fechados? O que é tão difícil para você? Por que é tão difícil crer? Por que é tão difícil confiar em Deus? Por quê? Por quê? Por que tu duvida? Por que tu questiona? Por quê? Paulo descreve em 2 Timóteo 1,7 o seguinte: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim como o servo do homem de Deus, somos também cativados pelo medo, que entra pelos nossos olhos e paralisa a nossa fé, paralisa a esperança, paralisa a certeza da palavra de Deus, paralisa nossos lábios e nos cega. Deus não nos deu espírito de covardia. Isso é algo que os nossos olhos querem nos mostrar. Essa é a forma de vermos as circunstâncias deste mundo e que nos leva a acreditar que viver nesse medo como verdade é melhor do que viver a verdade de Cristo. João 14:1, o próprio Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu te fortalecerei e o ajudarei, eu vou te segurar com a minha mão vitoriosa. Não tenha medo. Ponto 2. Abra os olhos para nos encorajar, que é o que está no versículo 16. E o profeta respondeu para o seu ajudante, logo depois de ele exclamar: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta responde para ele: não tenha medo. Olha o versículo 16, sublinhe o versículo 16, marque o versículo 16, porque ele segue dizendo: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Os nossos olhos refletem o que nosso coração crê, e nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Interessante é que esse versículo está no meio de um encorajamento do próprio Deus aos homens. Depois lá, pode procurar lá em Jeremias 17. O Senhor está encorajando e ele faz essa observação. Os olhos do homem de Deus estavam abertos para o mundo espiritual, para o socorro divino, para a provisão do Deus que ama e cuida. Enquanto os olhos do seu ajudante eram iguais aos nossos, os olhos do servo de Deus já estavam orientados, treinados, preparados e abertos para as questões do mundo espiritual. E os seus, como é que estão? Como é que estão os seus olhos? Como é que estão os teus olhos? Abertos, fechados? Como é que está seu coração? Depois de meia hora louvando o Senhor, como é que está seu coração agora com a palavra de Deus, que é o momento de sermos confrontados, que é o momento de sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele te pergunta, como é que está seu coração? Quase parando?
Quase infartando? Como é que está seu coração? Se seu coração infartar agora, como é que está a sua vida? Para onde você vai? Qual o seu caminho, qual o seu destino? Mateus 6, 25, 26 diz assim: portanto, Jesus fala, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, com suas próprias miseráveis vidas. Não se preocupem quanto ao comer, ao beber, seus corpos, seu vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, olhem, abram os olhos e vejam as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E vocês têm muito mais valor do que elas. A questão é onde estão os olhos. Em qual mundo? Em qual mundo os meus olhos estão? Em qual mundo estão os teus olhos? Paulo vai falar no livro de Coríntios, 2 Coríntios 12, 2. Ele conta um relato de que conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Eu não conheço nem o segundo, né? Conheço esse céu aqui. Mas ele foi até o terceiro céu. E se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Isso nos mostra muito do que vivenciamos, do que percebemos em nossa caminhada e como está essa caminhada, como ela tem progredido, tem nos aproximado das coisas do alto. Essa tua caminhada com Cristo, essa tua vida com Cristo tem te conduzido mais perto dele? Sem Cristo, essa vida miserável tem te levado para onde? Essa vida miserável, sem Cristo, tem te conduzido aonde? Para onde? Eu posso lhe dizer, para o mundo, onde o mundo está indo. Posso lhe dizer, para onde aqueles que não querem a Cristo estão indo. Ao inferno. Mas eu não acredito no inferno. Eu sei. Vai chegar lá sem acreditar. Vai viver lá não acreditando. Devemos buscar as coisas do alto. Em Colossenses 3, de 1 a 3 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. A igreja, essa igreja, nós estamos passando por um momento muito importante. Estamos passando por um momento de bifurcação, eu creio, aqui na cidade de Carlos Barbosa. Ou avançamos e progredimos na expansão do reino, ou estagnamos e nos fechamos em nós mesmos. Isso a gente tem percebido nas atividades da igreja. E esse é um questionamento. A gente vai celebrar 4 anos. E eu sei. Éramos 2 ou 3 ou mais. E somos muitos. Hoje somos muitos. Mas Deus quer mais. Deus tem planos maiores para você, miserável. Para você. Deus tem planos maiores
para você. Sim, por que miserável? Porque Ele quer te usar. Porque Ele quer me usar, mesmo eu sendo miserável, Ele quer nos usar. Então, precisamos nos dedicar e abrir os nossos olhos espirituais. Isso depende da forma como você e eu vemos, como os nossos olhos espirituais veem. O alimento vai ser trocado. Vamos passar do pastoso, do leite, para a carne, para o feijão, para o aipim, carne de porco. Eita, nós vamos mudar, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, você vai evoluir, você vai mudar. Você precisa saber disso, estar preparado para isso. Lá no texto de Hebreus 5, 13 e 14, diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Vamos passar das coisas rasas para as coisas profundas, conforme Ezequiel 47. Do enfeite de porta para a placa fixa, presa lá fora e iluminada. Vamos passar da manjedoura para a cruz, pois não carregamos manjedouras, não temos colares de manjedouras, temos colares de cruz. Manjedoura é fofa, é gostosinha, é natalício, né? Manjedoura é aquele negócio, que coisinha linda, que coisa, olha só, coitadinho. Gente, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, temos que crescer, temos que evoluir, sair do leite materno para o alimento sólido, sair de manjedouras para a cruz. Sabe por que cruz, amado? A cruz as pessoas não gostam. Elas não gostam de ver o Cristo na cruz. Isso não atrai os olhares dos homens. E se atrai, é para zombar. É para rir. Lucas 23, 33 a 38, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o crucificaram com criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então eles dividiram a roupa dele e tiraram a sorte, e o povo ficou observando. O teu olhar não pode ser do servo que se amedronta com o exército. O teu olhar não pode ser do povo que fica observando. Não podemos ter olhos para simplesmente contemplar Jesus na cruz. Não podemos. Essa é a marca do reino de Deus, a cruz, a morte, a dor, o horror que os olhos podem ver e a boca deve falar. Não podemos ser omissos e acanhados enquanto o inferno arde e queima vidas. Não devemos silenciar enquanto o inferno grita, enquanto as trevas afogam, intimidam e matam. Temos que ser os homens de Deus, os servos do reino, os indignos deste mundo, a voz que clama no deserto. No deserto. Você está sendo chamado para clamar no deserto. É no deserto que estão os sedentos. É no deserto que estão aqueles que querem água. É no deserto. É para o deserto que estamos sendo chamados.
Não estamos sendo chamados para o banquete, pois no banquete todos estão fartos e bem alimentados. Estamos sendo chamados para o deserto. Temos que ser os homens e os servos do reino. Temos que ser aqueles que dizem: não tenha medo. Assim como Eliseu disse para o servo: não tenha medo. Eu conheço o Senhor dos planos. Senhor, abra os olhos, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos que estes, para que vidas vivam e ouçam da tua boca, as palavras de Jesus. Aquelas palavras que Jesus disse na cruz, para quem estava ao seu lado: hoje você estará comigo no paraíso. Parte 3. Senhor, abra os olhos para que possamos conduzir. Versículo 19 diz: e eu os levarei ao homem que estão procurando. O objetivo aqui de Eliseu era conduzir eles ao rei. Eles entraram em Samaria, conforme está no texto, e o rei queria matar eles. Os inimigos estão ali, vamos aproveitar a oportunidade, vamos liquidar com os inimigos. Mas o servo de Deus os alimentou e cuidou, demonstrando seu amor pelos inimigos. Lucas 6, 27 e 28 diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, eu vou repetir porque é para nós, tá? Eu digo para vocês que estão me ouvindo. Eu digo para vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Senhor, abre os nossos olhos para conduzir vidas a Ti, em especial aquelas que nós não amamos. Estranho, né? Estranho, em especial aquelas que nós não amamos. Às vezes, parece que nós não amamos mesmo. Porque o melhor que nós podemos entregar e oferecer ao próximo é o amor de Deus, mas nós não oferecemos. Somos igual a este rei. Queremos matar os nossos inimigos. Tem alguns nomes aqui que eu poderia citar de inimigos que nós não estamos amando no momento. Nossos líderes, nossos governantes, nós não estamos amando. Eu percebi que eu não estava amando eles. Mas devemos orar por aqueles que não nos amam. E não deixar de orar porque nós não os amamos. Devemos orar porque eles não nos amam. Mas nós devemos de amá-los ao ponto de se importar por eles. Ao ponto de abrir mão das nossas vaidades, dos nossos olhos que veem, e substituir os nossos olhos que veem pelos olhos do Pai, que olha para mim e vê um miserável. Olha para mim e vê um pecador miserável.
egoísta. O pastor estava orando ali, parecia que ele estava falando de mim. E era verdade. Egoísta, orgulhoso. Temos que olhar para nós, amados, como sendo esses que odeiam o Pai, esses que odeiam a Deus, mas Ele nos ama. Ele nos ama. Porque nós cantamos tão belamente, agora há pouco, louvamos a Deus tão belamente, mas amanhã nós vamos negá-lo, daqui a pouco nós vamos negá-lo. Nós vamos optar pelo pecado, nós vamos optar pela carne, nós vamos optar pelas coisas deste mundo, e vamos deixá-lo de lado, mas Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te amando. Jesus nos fala sobre conduzir, lá em Lucas 6,39. Pode um cego conduzir outro cego? Não cairão os dois no buraco? Por isso, os que têm olhos santificados e limpos pelo Espírito Santo, podem e devem conduzir os cegos. Mas, como falei anteriormente, a gente não quer. Não nos importamos realmente com essa missão. Salmo 115, 5 fala, Salmo 115, 5, anote isso aí depois. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. O salmista está falando sobre estátuas, mas parecia que estava falando de mim. O salmista está falando sobre estátuas que os homens fazem, mas parece que está falando de mim. Muitas vezes nos comportamos como estátua, que andam, se movimentam, têm olhos, mas não querem ver, têm boca, mas não quer falar. Isso porque nós não queremos confrontar o pecado. Não queremos mais confrontar o pecado. Não, tudo bem. É só isso. O tudo bem é só isso começou lá no Jardim do Éden. E tem nos arrastado há um bom tempo. Não queremos confrontar o pecado e o pecador. Não alertamos o mundo sobre os seus desvios de conduta. Silenciamos em meio ao caos e também devido aos nossos medos. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías 43 diz assim: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Esse deve ser nós, ou isso deve ser nós em meio ao deserto de amor, de compaixão, de perdão, deserto de homens e mulheres sedentos por Jesus, aqui em Carlos Barbosa, lá em Caxias do Sul, neste Brasil que estamos vivendo, na Venezuela, na Colômbia, na Europa, na América do Norte, na África, em todos os lugares. E vocês são as vozes. Vocês são os olhos. E vocês são a luz do mundo. Não se pode calar as vozes, como diz Lucas 19:40. Eu lhes digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Não se pode esperar que um cego guie outro cego, pois os ambos cairão no buraco. E não se pode esconder a luz.
Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma cadeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca ela num lugar apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão em casa. Brilhe assim a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Somos nós a luz deste mundo, mas nos escondemos em nossas casas e muitas vezes nos nossos templos, nossas fortalezas, carros. Sim, fazemos força para esconder a cidade que está sobre a Serra Gaúcha. Conseguimos camuflar a luz viva e reluzente de Jesus. Podemos esconder, mas não podemos apagá-la. Não podemos destruir. E é para isso que estamos nessa noite aqui. Para retirarmos a luz que está escondida dentro de você. Para tirar essa luz que está escondida em nossas casas. Retirarmos elas e colocarmos em lugar que todos vejam. Alguém clamou por essa igreja que é Carlos Barbosa. Essa igreja aqui. Alguém clamou por ela. Alguém orou para que aqui houvesse um povo de Deus, um homem de Deus. Peçam ao Senhor da colheita trabalhadores. Peçam trabalhadores. Mateus 9:38. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Você e eu somos resposta dessa oração, como disse o próprio Jesus, em João 4:35. Abram os olhos e vejam os campos que estão maduros para a colheita. Abram os olhos. Feche sua cabeça. Baixa a cabeça e feche os olhos. Pai amado, quero clamar a Ti, ó Deus, para que abra os nossos olhos, Pai. Abra os olhos espirituais de nosso coração para enxergarmos mais e mais vidas que necessitam do Teu amor, que necessitam conhecer a Tua graça, que necessitam conhecer o Teu perdão, Pai. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver o sofrimento de nossos vizinhos. Abra os nossos olhos para que possamos ver a dor de nossos familiares. Abre, Senhor, eu te peço, os olhos daqueles que ainda não colocaram suas vidas em Tuas mãos. De homens e mulheres que de repente estão aqui conosco essa noite, ó Pai. Abra, Senhor, seus olhos. Abra seus olhos, ó Pai. Abra seus olhos para que vejam em Ti o amor, para que vejam em Ti a compaixão, para que vejam em Ti a misericórdia, a graça. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus se aproxima e diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Miserável homem que somos, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas
Que o Senhor tenha compaixão e derrame salvação em Carlos Barbosa, na minha casa, na casa dos meus irmãos. Que o Senhor Deus abra os meus e os teus olhos. Jesus te abençoe para conduzir os cegos ao Filho do Homem. Abra os nossos olhos, Senhor. Amém.